Oi, gente. Eu vou fazer um react desse vídeo aqui do Pombo Atômico. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, Pombo Atômico, eu vou colocar o link do seu canal na descrição, ok? Se esquecer, não me processe. E fica um react, então bora. Claro, eu realmente gosto de projetos de terror envolvendo italianos e tudo, mas ao contrário do motivo de não gostar tanto de projetos do Sonic, eu não sei dizer exatamente o motivo para isso. O que eu consigo observar é que a comunidade de terror do Mario se leva um pouco mais a sério do que a garotada do Sonic. Então, os projetos de terror deles geralmente são um pouco mais do que só melodramas adolescentes sobrenaturais, e geralmente apelam bastante para a história técnica ao redor da criação dos jogos. E é claro que isso também é resultado do fascínio que existe ao redor da criação do Mario 64, que além de ser um jogo marcante por si só, também traz consigo um iceberg inteiro de elementos misteriosos e lendas urbanas. Porém, projetos de terror do Mario, a gente não pode esquecer que, obviamente, boa parte deles não é perfeito. Porém, não, pior que é verdade, né? Tá certo. Porque, tipo, a minha favorita são a Hate ou é Dispensar. A minha favorita é a Hate, mano. Claramente, eles são bem mais fáceis de engolir do que Idle Mouse e, sei lá, Sonic, por exemplo. No entanto, apesar de tudo isso, a gente não pode esquecer que a base principal dessa fase nova do canal não é trazer coisas que o público já considera bom e simplesmente fingir que eu me importo um pouco. Ah, não, velho, tá dando drible. Aqui a coisa é muito séria. Fica sério, falando sério. Aqui a gente dá chance pra não me diga. os projetos mais famosos, seja os projetos mais legal que o cara tá dando um olé, né? Opa! Então é por isso que hoje eu fui muito esperto de novo e decidi escolher por conta própria um tema que eu nunca ouvi falar, mas que possui uma certa fandomzinha bem fiel e também muitos elogios de pessoas que eu conheço. Eu nunca vi. Falando sobre o Power Star Archive, o que Eu pode nunca ser vi. considerada É a primeira vez que eu obra-prima vi. do animador e Então, bora artista russo surpreender, né? Greenlight, e eu nem sei se ele é russo de verdade, só sei que está dizendo que o canal dele foi criado. Então, assim como eu fiz com os outros vídeos, eu tô vindo aqui sem saber absolutamente nada do principal da obra e vou tratar esse vídeo como se fosse uma análise barra reação. Então, no geral, tudo que eu sei aqui é um projeto do Mario e ele começou em 2022. É isso. Bora começar. Não, porque o Mario tá... Não, volta. Obra e vou tratar esse vídeo aqui como se fosse uma análise barra reação. Então, no geral, tudo que eu sei aqui é um projeto do Mario e ele começou em 2022. Tá parecendo... É isso. Como fala? Aquele menino careca lá daquele desenho, esqueci. O começo do vídeo já me deixa bastante feliz. E sim, isso tem totalmente a ver com o fato da gravação ter como foco o meu personagem favorito da franquia, Wario. Pelo que parece, a gravação também, né? Vocês já jogaram o Wario Land? É muito bom. fazendo ele ter praticamente os mesmos mecanismos Isso é o Wario Land. o que não só é um praticamente Pizza Tower. também é muito bem executado aqui nesses minutos iniciais. É só analisar os sprites e o Ó, o final dele é bonito. muito bem feito. Então tudo roda muito bem, sem nenhum contratempo, até que ninguém me avisou que isso é de terror. Se tiver muito aterrorizante, eu vou censurar ou pular a parte, viu? Rage Frank me lembrou aquele lá do Wario no Mario 64. Ou Pombo Atômico. Eu não vou pegar a radiação assistindo seu vídeo não, né? Que é atômico. Nossa, uma mosca aqui, velho. Tá me perguntando. Sai, mosca. Você pode ser bem aterrorizante. assustador?
Concordo com o Batom Gosto. Antes de qualquer coisa, bora admitir que não existe elemento surpresa aqui. A gente sabia que alguma coisa bizarra ia acontecer em algum momento. Mas não sabia. negar que essa transição da cena com texto pra outra cena da possessão, com os insetos saindo da boca do Wario, tem um impacto intimidador muito eficiente. Mas não para por aí. O Wario permanece com essa aparência bizarra e sorridente pelo restante do level, até que novamente o texto aparece. Depois disso, o Gojinho volta ao normal e pela expressão dele dá pra ver que ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Não muito diferente da gente. No fim, ele é até bem sucedido em pegar a estrela no final do level, mas ao invés de ser bem recompensado ou alguma coisa legal acontecer, a gente vê isso aí. Nossa, dá pra rodar isso aí no Nintendo de novo? Porque isso aí dá pra rodar no Super Nintendo. Isso parece mais rápido muito que o Mario 8. Isso tá, sei lá, isso era pesar muito em termos de, sei lá, armazenamento do Super Nintendo. Tá aterrorizante. Eles estavam sendo baixados. E isso pode fazer um pouquinho mais sentido no próximo vídeo. Nossa, o Luiz tá parecendo aquele Luiz na cena do Mario Mystery Meat. Isso me lembrou algum jogo. Mario sumiu. Ok, Luiz, vamos. Tá bom, bora. Entre nós, Luigi, da última vez que o Mario desapareceu desse jeito, as coisas não ficaram muito legais pra ninguém. Mas tudo bem. No geral, acho que tá me lembrando a fase que eu jogo. E se atenta ao fato do protagonista dessa gravação aqui ser um Toadzinho azul. Isso vai ser importante mais pra frente. A gente tem alguns pulos aqui, algumas moedas ali e... Peraí, pra onde é que foi a música? A música. Sabe onde é que a música foi? O carnaval. Usa útil pra dizer. O carnaval já passou. Nossa, mas faz muito tempo que eu não te vejo. E você encontrou o Mario? É todo bom, né? Nossa, ruim, tem sorte a minha parte também. 3 pontos. Epa! Eu não sou seu inimigo. Tá bom. Vamos fazer isso rapidamente. Agora que você está jogando esse jogo, não há como voltar. Só que o Rafa é de skate, né? Eventualmente você vai experimentar horrores muito além do que você pode imaginar. Não me diga! Cadê o voz? Isso foi um pouquinho tóxico, mas ok. A gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a partir desses 2 episódios já dá pra ver que a qualidade técnica aqui é inegavelmente impressionante. Os levels são bem feitos que até eu fico com vontade de jogar esse jogo sem estar possuído desse jeito. Sem contar que o fato desse jogo parecer algo que poderia facilmente existir, acaba criando essa atmosfera. Será que ele jogo mais rápido de Mario que você pode jogar com o Mario? Não já que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei explicar, mas essa sensação é bem desconfortável. Mas, como você já deve ter percebido, esse ponto já estava totalmente vendido. Apesar da gente já não ter uma explicação clara do que está acontecendo, não tem como não ficar hipnotizado do que está sendo apresentado. Então, não para por aqui. Bora continuar. Agora a gente controla a Peach. O terceiro episódio se passa inteiramente no castelo da Peach, onde ela é a protagonista. Eu até diria que no começo está tudo bem, mas rapidamente um texto aparece na tela e no fim a Princesa se depara com aquele mesmo Wario possuído. O interessante de se notar é que essa é uma luta de chefe, mas antes de começar, um save state é feito para ser usado contra o próprio jogador, já que todas as vezes em que o Wario está para ser atingido, o save o Wario por acaso virou Patrol, é? No começo, é quase como se o jogo estivesse lutando contra o próprio. Tá me lembrando a parte de Knuckles no Sonic Contra XR, que ele fica, você controla o Knuckles, tenta bater assim no Sonic com os olhos pretos, só que aí você não consegue porque ele fica teleportando. Tá me lembrando isso. O que conceitualmente é muito bem representado aqui. O Wario então começa a rir totalmente cheio de si, mas ele acaba cometendo o terrível erro de brincar demais com a sua presa. Ele invoca uma
opinião. Na realidade, magicamente ela consegue oferecer uma ameaça tão grande pro Wario que ele só consegue ganhar por pura sorte. A versão mais escura do seu castelo, sendo obrigada a se esconder atrás de estátuas para não ser pega pela entidade. Entidade essa que vaga descontroladamente pelos corredores. No processo, ela pergunta para o jogador se ele sabe o que ela era de verdade. No entanto, o diálogo é rapidamente interrompido no momento em que a Peach é atingida. Só que ela percebe uma coisa interessante, porque quando ela é atingida pela criatura, nada acontece. E é assim que se inicia um diálogo bem bizarro. Halloween chegou, mas Halloween tá chegando, né? Sim, verdade. Epa, essa fumada não tem como rodar, não entendo não. Erro, furo de roteiro. Eita. Bem, sobre a simplicidade, coisa e tal, aqui o prato que a gente está recebendo é basicamente uma massa italiana al dente com molho, queijo, ervas e vinho. Eu digo isso porque só nesse episódio... Como eu pulei toda a parte, então a Peach virou um monstro. Assim, com as pernas longas, falando de um sei lá o que falso. E pra pedir você sempre fazendo a coisa que ela pedir, sempre. É isso. Existem tantos detalhes. Halloween chegou, então tem que fazer vídeo de terror, né? Não, Halloween não chegou. Está chegando. Vai ficar muito longo e eu não tenho então, muito tempo. Pelo que parece, aproveitar o clima, né, gente? Testemunhando todas essas coisas bizarras. E as entidades dentro do jogo não só sabem disso, mano, esse vídeo tá tão bem feito, parece que tá um jogo. Eu jogaria, você jogaria? Até o momento, Com bomba atômica. Com certeza se são 3 entidades ou mais e qual delas estava controlando quem em qual momento. Porém, a gente pode confirmar com certeza, a partir dessa interação, que a entidade que controla a Peach é totalmente antagônica à entidade do Wario, já que a própria Peach se refere a ele como Deus falso, ou alguma coisa parecida. Ah, lembrei. Para completar nessa gravação... vou pular essa parte, porque é assustador. Com certeza vai voltar mais pra frente. Entendeu agora o que eu quis dizer com massa italiana? É uma comida muito boa, mas ela é muito complicada de se fazer. Então, com essas noções em mente, bora passar pro próximo vídeo. A escolha número 1 contra a escolher agora. Nossa, velho. Nossa. Isso que vocês estão vendo é um level aleatório presente na quarta gravação. Aqui a gente volta para a perspectiva daquele Toadzinho que logo se encontra novamente com aquele Luigi. O interessante é que eles se encontram e tem um diálogo até que normal um com o outro. O Luigi comenta que a floresta é um pouco assustadora e até mesmo elogia o Toad pela boa impressão que ele estava tendo em ajudar na jornada para encontrar o Mario. O que leva a floresta é muito bonitinha, velho. Estava sendo feito. Ainda assim, no final da conversa, o Luigi sugere para que eles tirem uma foto juntos, o que o jogador rapidamente faz. Mas, espera um pouquinho, apareceu alguma coisa aqui rapidinho. Beleza, o que é isso? A grande possibilidade do jogador ter visto essa mensagem justifica o fato dele optar por voltar pelo mapa inteiro e passar pela dita caverna de novo. E também, só critério de curiosidade, é engraçado observar que o jogador fica constantemente insistindo no diálogo com o Luigi, como se esperasse que o diálogo com a entidade fosse acontecer de novo. E, bom, na verdade, esse diálogo acontece um pouquinho mais pra frente. A entidade então começa a alterar os frames do jogo para dificultar o trajeto do jogador, fazendo também diversos avisos surgirem no seu caminho. Mas isso acaba não dando muito certo, já que ele logo encontra a saída e usa o código. Qual é o problema do cara que tá jogando? Não percebeu que esse jogo tá amaldiçoado, velho. Todo cagado com o bicho. Ah, agora eu entendi porque a entidade tá fazendo isso. Pô, o cara tá usando cheat. Óbvio, né? Olha quem encontramos! O Mario! Yahoo! 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 Meu Deus, tá parecendo um doido. Você pode ficar muito medonho mesmo. Pô, Mario, o que tá acontecendo com você? Nossa, que medo, chiado vermelho. Meu, muito medo. Para, Dewey! Poxa, velho, tô com medo.
que eu tô gravando isso, ainda tá de dia, eu tô gravando isso de dia. No final. Gente, zerou, parabéns. Eu não sei que eu fiquei pavando. Mas a esse ponto, enquanto eu assistia, eu já estava começando a ficar genuinamente interessado na história, principalmente porque a descrição apresenta uma informação bem interessante. Nela existe um texto que na verdade é um registro sobre um personagem chamado Zachary Ross, um rapaz de 20 anos que é alvo de rumores relacionados a uma condição chamada digitalização mental. E puxa vida, né? Até parece que a gente não vê esse conceito milhares de vezes antes. Bom, é dito que o Ross gravou a interação dele com uma espécie de vírus e que o vídeo corta no momento em que a digitalização acontece. Eu não sei dizer exatamente, na verdade eu sei sim, porque eu já vi o vídeo e gravei o roteiro, mas até o momento a gente não sabe dizer exatamente se a dita gravação é essa ou alguma outra que ainda vai ser revelada em algum momento. Porém, se esse for o caso, esse texto basicamente implica que, ao contrário da gente ter só um protagonista na série, que no caso é o Andrew, a gente tem outro, que no caso é o Ross. Mas calma, antes da gente entrar nessa confusão, bora seguir pro próximo. Nossa, é um negócio no Mario 64. O vídeo começa mostrando que, diante a praticamente todos os personagens totalmente corrompidos, o jogador não tem outra escolha senão escolher o Mariozinho. Isso dá início a um level bastante claustrofóbico, onde o jogador precisa ficar desviando desses obstáculos em formato de olhos, até o momento em que as luzes se apagam. E o Mariozinho surge no Palácio da Peach. A questão é que, se tu tem um olhar mais atento, tu deve ter percebido que criou-se uma situação bem familiar. O Mariozinho sozinho andando no Palácio Escuro da Peach. E isso praticamente abre uma brecha para a maldita aparição do Wario, a famosíssima anomalia que Isso que tá falando. diversos projetos de terror e que eu particularmente não aguento mais. Mas bom, como esperado, se inicia uma perseguição depois disso? Ainda não, porque o Mario é levado para uma outra versão do castelo que agora conta com esse olhão de pé. A porta engana ele algumas vezes, mas o jogador logo encontra uma passagem por um corredor onde ele se depara com a cabeça flutuante do Wario. Isso dá início a uma perseguição? Também não, porque no lugar a gente tem isso aqui. Porque toda vez que, tipo, tem corte ou ele pegando, tem um som do Undertale quando começa uma batalha. Ah, agora começou a perseguição. Tá parecendo um Wario Land, Fast Time. Agora esse negócio de ficar de cabeça pra baixo vai dar vida. Não tem que cabeça que o cara precisa ver. No fim, esse breve jogo de gato e rato acaba com o resultado óbvio, onde a entidade sacoça o corpo do Mario e ainda por cima usa ele para zombar da cara do jogador. Assim, da mesma forma que o desafio termina com uma zombaria, a gravação se encerra com uma provocação e um link para algo que não deveria ser visto, que no caso é um vídeo secreto. Então, antes da gente começar a juntar as peças e teorizar, bora primeiro dar uma olhadinha nele. Congratulate player number 122 for finishing well at the Vision Corrupted Data and significantly helping the Power Star rocket. This game only keeps getting better and better with each playthrough thanks to the contribution of players like you, number 122. If our calculations are correct, the next playthrough may be the last one. And with that, your last obligation is to send the download link in the description of this video with the .save file. Ah, pensei que fosse só um anúncio normal, né? No, you must do the same with the download link of the game itself. Ok. Make sure to mention not editing the game file. Ok, Vox Robóticos, conceito roteirado do Google. Tá bom. Mais vídeo, mais conversa. Essa parada, só o Petscop e o Vale Verde realmente souberam
interessante. Porém, esse projeto aqui fez algo que eu até que gostei, que é a questão viral do jogo. Ainda não ficou muito claro como exatamente essa digitalização mental acontece, mas é bem provável que isso tenha alguma ligação com o fato do Power Star Project ter contado oficialmente com 122 jogadores que foram responsáveis pela evolução do jogo. E isso, é claro, sem contar na influência que isso teve na criação ou surgimento dessas entidades. Mas então, lembra quando eu disse que esse projeto tinha uma história tão complicada quanto um prato de alta gastronomia? O sexto vídeo meio que colabora um pouco mais com isso por causa de outro registro presente no comentário fixado. Nele, a pessoa que escreve ela fala um pouco mais sobre esse tal de Ross, basicamente confirmando que esse tal de Ross é o responsável pelas gravações protagonizadas pelo Toad. Então, sim, lembra do que eu disse antes? É basicamente isso, a gente tem dois protagonistas. E para completar, a pessoa registrando diz que seu objetivo é compreender e deletar o vírus e impedir que ele também faça outras vítimas além do Angel, basicamente confirmando que essa pessoa tem relação com o jogador responsável pelas outras gravações. Outro detalhe interessante que eu acabei não destacando aqui é que a descrição de cada gravação cita uma sinopse diferente para os jogos. Em algumas é dito que o jogo fala sobre o Wario sendo possuído por uma entidade assombrando os moradores do reino da Peach, enquanto outras falam justamente sobre o Mario desaparecido e sendo procurado pelo Luigi e pelo Toad. Essa diferença acontece justamente porque o jogo se modifica sozinho sempre que ele passa para outro jogador, quase como se ele tivesse vida própria ou fosse simplesmente se modificando para o que fosse se comunicar melhor com o jogador acessando ele. Então, tendo todo esse conhecimento em mente, o que a gente tem nesse sexto vídeo? Nele a gente vê a continuidade da jornada do Ross junto do seu não tão companheiro Luigi. O rapaz atravessa o level com certa cautela, mas acaba sendo bem sucedido na jornada. E no fim, ao atravessar para a próxima tela, ele se depara com isso. Nesse cenário escuro e pequeno, o Toad começa a ser perseguido por um Mario possuído e por pouco não consegue alcançá-lo. Na verdade, o que acaba o salvando no último momento não é a sorte, mas sim o surgimento de um cenário bem familiar, que agora era domínio de uma certa princesa. Olha quem apareceu e eu vou tirar. Agora vai. E pra você não sofrer. Com o corpo dela agora consumido, ela dá uma última ordem pro pequeno Toad. Algo que tinha tudo para ser o início de uma batalha do bem contra o mal, mas que, como a gente sabe, acabou fazendo com que o Ross fosse a primeira vítima daquela entidade. Jogando a música do F-Bond, que legal. Ataque epilético. Cara, esse vídeo tá muito longo, velho. Esse vídeo tá muito longo. Por causa do... Não tô cortando. Muitos de vocês já devem saber que o projeto não termina aqui, já que ainda faltam quase 50 minutos de conteúdo presente nos dois últimos episódios que nós, infelizmente, não vamos estar podendo analisar aqui nesse vídeo por questão de finalmente, menos coisa pra editar. Mas eu tô com um tempo muito limitado para fazer esses vídeos aqui. No entanto, particularmente, eu acho que a gente já analisou coisa o bastante para poder fazer uma análise sincera com relação à história e à execução do projeto. Como vocês devem ter visto no decorrer do vídeo, eu realmente gostei bastante da execução do projeto. Porém, não tem como a gente negar que o roteiro acaba se perdendo um pouco no meio do caminho. Claro, não é nada tão grave, não existe alguma coisa que quebre totalmente a imersão. Porém, a quantidade de elementos apresentados não condiz muito bem com a quantidade de coisas importantes para a narrativa no momento. O que eu quero dizer com isso? É justamente pelo fato de que a gente tem muito pouco tempo nesses episódios e eles acabam apresentando muita coisa, com muitas entidades, muitas regras, muitos personagens, linhas do tempo diferentes, personagens que estão fora da câmera, e toda essa narrativa se embola de uma forma que tu acaba não prestando muita atenção na história em si e focando só nos personagenzinhos apresentados na nossa frente. E ainda assim, mesmo com tudo isso, a gente ainda não tem uma motivação pro vilão principal da obra. E é claro, isso tudo vem da perspectiva de alguém que só assistiu até o sexto episódio. Então ele pode muito bem explicar todos esses elementos de uma vez no sétimo ou oitavo episódio, mas o meu ponto principal não é a história em si, mas sim a execução de como ela é contada episódio por episódio. Entendi. E nesse formato, uma história tão complicada acaba ficando um pouco confusa. Ainda assim, apesar desse probleminha que eu tive com o formato, não tem como negar que a escrita do criador também é muito boa. Porque
porque em nenhum momento ele parece incoerente com relação aos elementos que ele apresenta, e também não perde tempo com conceitos inúteis que serviriam só para serem assustadores e não servirem nenhum propósito para a história. Eu até citaria o nome de outro projeto que faz bastante isso, mas não. Nossa. Eu disse que não gostava de Sonic. Então, sei lá. O que tu acha? E esse foi o vídeo, galera. Lucas Pinto Carmão.